Olá, e bem-vindos ao nosso espaço de reflexão, onde exploramos as complexas paisagens da alma humana. Antes de começarmos nossa jornada hoje, se esta mensagem ressoar com você, considere compartilhá-la e se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você não apenas apoia nosso trabalho, mas também acende uma luz para alguém que pode estar perdido na escuridão. Um simples gesto pode iniciar uma grande transformação. Agradecemos imensamente. Hoje, vamos falar sobre as estações de um relacionamento narcisista. Eu sei que estamos acostumados a ouvir sobre os ciclos, a famosa bomba de amor, a desvalorização, o descarte. Mas existe um outro conjunto de fases, uma outra maneira de enxergar essa jornada, que não discutimos com frequência. E estas não são tanto ciclos repetitivos, mas sim estações que, como as do ano, vêm e vão, enquanto o tempo, implacavelmente, segue em frente. Vamos analisar o que chamarei de as estações do relacionamento narcisista, mas sob a perspectiva de quem vive a experiência por dentro. O ponto de vista de quem está na relação. Algumas dessas estações se sobrepõem aos ciclos que já conhecemos, mas outras são únicas à vivência e à percepção da pessoa que está sendo abusada. Vamos começar. Estação 1. A estação da novidade e do encantamento. Esta é a primavera da relação. Em muitos casos, é aqui que acontece a bomba de amor, o love bombing. Mas pode ser também uma idealização mais sutil. Pense nisso. Se a pessoa narcisista é um de seus pais, essa estação pode remeter à infância, aquele tempo em que você o colocava em um pedestal, em que tentava desesperadamente ganhar sua aprovação porque acreditava que ele era um herói, uma figura maior que a vida. Em relacionamentos adultos, essa estação é sobre sentir-se parte de algo especial, sobre finalmente ser visto. É emocionante, é reconfortante. Parece um bálsamo que apaga todas as feridas antigas. Relacionamentos narcisistas, no início, parecem maiores, mais intensos e mais especiais do que qualquer outro. E é exatamente por isso que são tão perigosos. Eles nos arrebatam, nos inspiram, parecem a resposta para tudo o que nos faltava. A primeira estação é inesquecível, e é por ela que muitas vezes ansiamos dolorosamente depois que ela passa. Agora, chegamos à estação 2, a estação da confusão e do desespero. Aqui, o verão começa a dar lugar ao outono. Esta fase frequentemente coincide com a desvalorização e o descarte. É o momento em que as características narcisistas começam a surgir de forma mais consistente. Aquele encanto, aquela magia da primeira estação, começa a ser manchado pelo egoísmo, pelo sentimento de direito, pela manipulação, pela triangulação e, claro, pelo gaslighting, aquela tática cruel de distorcer a realidade para fazer você duvidar da sua própria sanidade. No início, você não acredita no que está vendo. Você pensa, não pode ser, devo estar interpretando errado. Você tenta argumentar, questionar, espere um pouco, o que está acontecendo aqui? Mas eles são mestres em revidar e manobrar a situação. Eles usam o gaslighting, e você não. Esta é uma estação perigosa. É como a transição do verão para o outono aqui no Brasil. Temos uma sequência de dias quentes e ensolarados, e de repente, uma frente fria chega sem aviso e nos pega despreparados. Aqueles dias quentes que ainda persistem são sedutores e nos fazem acreditar que o calor vai voltar. Essa lufada de ar frio, no entanto, te desequilibra. É um aviso do que está por vir. Na estação da confusão e do desespero, você ainda está apegado às boas lembranças. Você ainda se deleita com os resquícios da primeira estação. Então, quando o comportamento tóxico e antagonista aparece, você ainda não sabe nomeá-lo. As mudanças são sutis, como os dias que ficam um minuto mais curtos a cada dia que passa. Dinâmicas como o breadcrumbing, que é dar migalhas de afeto para te manter por perto,
e o future fucking, as falsas promessas de um futuro maravilhoso, começam a se instalar. Mas o mais problemático da segunda estação é que você não só acredita que pode consertar a situação, como tenta incessantemente. Você se comunica, você pede, você tenta de novo e de novo. Você se culpa quando nada funciona. Você lê livros de autoajuda, vai à terapia de casal, você se esforça ao máximo. É aqui que a autoculpa se enraiza profundamente, porque a magia da primeira estação ainda está fresca na sua mente, e você se pergunta sem parar, por que não consigo trazer aquilo de volta? É como desejar um dia de verão com céu de brigadeiro em pleno inverno. Ao contrário das estações do calendário, estas não têm duração definida. A primeira, infelizmente, raramente dura o quanto gostaríamos. E a segunda estação, francamente, pode durar anos. É uma fase terrível, pois é nela que os danos mais profundos se instalam, nos enchendo de vergonha e daquela sensação geral de mal-estar que permeia esses relacionamentos. Então, passamos para a estação 3, a estação do despertar, o momento de enxergar. Esta estação é monumental. Eu diria que ela é tão milagrosa quanto ver um ipê florir esplendorosamente no meio da secura do cerrado. É um evento que renova a fé na vida a cada ano. Para mim, a terceira estação é a mais profunda e importante de todas. É a estação onde, finalmente, a gente enxerga. Você pode pensar que esta também é uma estação dolorosa, pois é nela que reconhecemos que todas aquelas coisas desagradáveis são um padrão imutável. É a fase da aceitação radical, que pode ser sombria. Sim, é verdade. Mas é infinitamente melhor do que o peso esmagador de se culpar por tudo. É uma estação de iluminação, de consciência. É aqui que talvez você tenha lido um livro, conversado com um terapeuta que apontou os padrões, ouvido um podcast, ou assistido a vídeos como este. De repente, torna-se abundantemente claro com o que você está lidando. No começo, você pode resistir a essa nova estação. É como insistir em usar bermuda num dia frio de outono. Mas, eventualmente, você a abraça, porque ela finalmente faz tudo ter sentido. Cada história é diferente, e essa estação pode ser preenchida tanto por alívio quanto por luto. A aceitação radical pode não vir de uma vez, mas você começa a ver os padrões, a antecipá-los e a entender que o problema é deles, não seu. Isso nos leva à estação 4, a estação da clareza irreversível. Não é mais possível desver. De muitas maneiras, esta é a estação da libertação. Qual a diferença entre enxergar e não poder mais desver? Na terceira estação, ainda pode haver um vínculo traumático residual. Alguns momentos em que você ainda é fisgado, em que ainda se decepciona. Você pode se deixar levar por dias normais ou agradáveis. Na estação do enxergar, você talvez ainda sinta um pouco de culpa por ver a verdade. Você vê, mas não queria ver. Bem, na quarta estação, a estação de não ser capaz de desver, a ficha caiu de vez. É a aceitação radical em sua plenitude. É o desengajamento emocional. É interagir de forma diferente. Em alguns casos, é sair da relação. É não sentir mais culpa por ver a verdade e chamá-la pelo nome, pelo menos para si mesmo. Nessa estação, você consegue perceber que, mesmo nos dias bons, o egoísmo, o controle e o sentimento de direito ainda estão ali, espreitando sob a superfície. É quem eles são. Muitas vezes, a única vergonha que se sente nesta fase é olhar para trás e se encolher ao lembrar de tudo que você suportou, mesmo depois de já ter clareza. E preciso ser honesto, nem todo mundo chega à quarta estação. Porque nesta fase, mesmo que você permaneça na relação, você não abriga mais nenhuma fantasia sobre mudança. Se você fica,
é por razões que não estão mais baseadas em negação ou racionalização, mas talvez em questões culturais, financeiras ou práticas, algo muito comum em nossa sociedade. Algumas pessoas chegam à terceira estação, mas o vínculo traumático é tão forte que se torna difícil avançar. Mas quando você chega aqui, na quarta estação, você simplesmente não consegue mais ignorar a realidade. E como resultado, você não morde mais a isca. Você não cai mais nas armadilhas. Você ainda tem sentimentos, claro. Pode sentir raiva, nojo, ou simplesmente revirar os olhos, como faria se visse um estranho agindo daquela maneira. Mas não é mais aquela dor primal, pessoal e profunda que era antes. Essas estações progridem de forma linear. Ninguém volta da estação de não poder desver para a estação do encantamento. Não funciona assim. E pode ser muito difícil passar da segunda estação, a da confusão, para a terceira sem informação, sem educação ou sem apoio. É por isso que, por tanto tempo, as pessoas ficavam presas numa espécie de segunda estação permanente de desespero, simplesmente porque não havia informação disponível. A quarta estação, acredite ou não, é paz. É a estação do se parece um pato, nada como um pato e grasna como um pato, então provavelmente é um pato. É a estação de saber que os bons momentos não são apenas bons momentos, eles são parte de todo o universo do narcisismo. Algumas pessoas se perguntam, mas não é ruim não poder mais desver? Ter que aceitar que algo que você queria tanto não é real. Não, não é. É enxergar de uma forma que alivia a autoculpa, que rompe a confusão e te impede de continuar a dar murro em ponta de faca, desperdiçando seu precioso tempo e energia com falsas esperanças. A quarta estação é uma estação de liberdade, de libertação, de transcendência e de sabedoria. Quando focamos no ciclo de bomba de amor, desvalorização e descarte, estamos focando em como a pessoa narcisista te trata. Quando pensamos nisso como estações, temos a chance de refletir sobre como a sua percepção da relação evoluir com o tempo. Espero que essa estrutura ajude. E envio a todos vocês os melhores votos para que cheguem a essa quarta estação. Eu, pessoalmente, penso na quarta estação como um verão sem fim, pois amo o calor, o verde e os dias longos. Alguns dias podem ser escaldantes, mas há algo na paz das noites quentes de verão que me acalma. Mas você pode encontrar sua paz na primavera ou no outono. Use este modelo da forma que funcionar para você. Mas lembre-se, não se pode apressar uma estação. Às vezes, a jornada para a próxima fase leva mais tempo do que gostaríamos. Mas se você fizer o trabalho interno, com paciência e autocompaixão, você chegará lá.